Senta numa mesa de família num domingo e diz: "Eu sou ateu." O silêncio vai ser imediato. As pessoas vão te olhar com pena, com medo ou com raiva. No Brasil e em grande parte do mundo, não acreditar em Deus ainda é tratado como um defeito de caráter. As pessoas perguntam: se você não acredita em Deus, nem no céu, nem no inferno, o que te impede de sair por aí roubando e matando? Essa pergunta é, na verdade, assustadora, porque ela sugere que a única coisa que impede o cristão, o muçulmano ou o judeu de ser um assassino é o medo de ser torturado eternamente no fogo. Hoje, aqui no Oculto Agora Exposto, nós vamos quebrar esse estigma. Nós vamos falar sobre a história oculta dos ateus, o grupo mais silenciado, queimado e perseguido da história humana. Vou te mostrar como a ciência encurralou o Deus das lacunas. E vamos abrir os dados oficiais que os líderes religiosos não querem que você veja. Porque as prisões estão lotadas de pessoas religiosas, enquanto os países com mais ateus no mundo têm as menores taxas de crimes. Vem comigo, que hoje no Oculto nós não vamos usar a Bíblia, nós vamos usar a razão. O crime de pensar, de Sócrates à fogueira. Ser ateu hoje gera olhares tortos, mas no passado gerava a forca. A palavra ateu vem do grego ateus, que significa sem deuses. Na Grécia Antiga, o grande filósofo Sócrates foi condenado à morte. O crime dele, corromper a juventude e não acreditar nos deuses dos estados. Ele teve que beber veneno porque fez perguntas demais. Avançando para a Idade Média, a Igreja Católica e as Inquisições transformaram a descrença no crime supremo. Se você duvidasse da missa ou dissesse que o universo era regido por leis naturais e não por milagres, você era um herege. Para os inquisidores, o ateu era pior que o demônio, porque o demônio pelo menos acredita em Deus. O ateu ignora os dois. Durante séculos, grandes cientistas e filósofos tiveram que esconder o que realmente pensavam. Eles escreviam livros em códigos. Eles fingiam ir à igreja no domingo para não perderem suas terras, suas famílias ou suas vidas. Foi uma ditadura intelectual. Você era obrigado a fingir que acreditava, senão virava churrasco em praça pública. O ateísmo não era uma escolha, era uma sentença de morte. A morte do Deus das lacunas. Mas então veio a Revolução Científica. E aqui a gente entra num conceito genial chamado o Deus das lacunas. Pensa comigo, há 3.000 anos, um homem viu um raio caindo do céu e matando uma árvore. Ele não sabia o que era eletricidade. Qual era a explicação? Foi a fúria de Zeus. O Deus preenchia a lacuna da ignorância. Vinha uma praga e matava a plantação. Não existia microbiologia. A explicação, Deus está nos castigando. Mas a ciência começou a avançar. Nós descobrimos a eletricidade, os germes, a gravidade, o DNA, a evolução das espécies. De repente, a gente não precisava mais de um Deus para explicar por que chove, por que adoecemos ou como os animais surgiram. A lacuna foi encolhendo e o espaço para o sobrenatural foi ficando cada vez menor. Isso deu coragem para mentes brilhantes finalmente saíssem do armário. Gênios como Alan Turing, o pai da computação que derrotou os nazistas, Stephen Hawking e até Albert Einstein. Einstein dizia acreditar no Deus de Spinoza, que é basicamente a harmonia da natureza, a física perfeita do universo, e não um velhinho de barba no céu que se importa com quem você leva para a cama. A ciência não provou que Deus não existe, porque é impossível provar que algo não existe, mas ela provou que não precisamos dele para explicar a realidade. O paradoxo da moralidade. Os dados chocantes. E agora vamos para um soco no estômago. A religião diz que é a fonte do bem. Sem ela, haveria o caos. Vamos olhar os dados, direto na fonte. Pegue a lista dos países mais seguros do mundo, com o menor índice de desenvolvimento humano, o IDH. Menor corrupção e menos assassinatos. Noruega, Suécia, Japão, Dinamarca, Nova Zelândia. Sabe o que esses países têm em comum? Eles têm as maiores taxas de ateus e agonísticos do planeta. Em alguns deles, mais de 70% da população não liga
a mínima para a religião. Eles não têm medo do inferno. E mesmo assim, eles devolvem carteiras perdidas na rua. Agora pegue a lista dos países mais violentos, com mais homicídios e corrupção. El Salvador, Honduras, Brasil, África do Sul. Países onde a população é mais de 90% religiosa, lotada de igrejas em cada esquina. Vamos olhar para dentro das cadeias. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que mais de 99% dos presidiários americanos se declararam religiosos, cristãos, muçulmanos e etc. Os ateus representam menos de 0,1% da população carcerária. Como você explica isso? A explicação é que a moralidade humana não vem de um livro sagrado, vem da biologia, da evolução. Nós somos animais sociais. Se a gente saísse matando e roubando todo mundo na tribo, a espécie humana teria sido extinta na era do gelo. Nós criamos a empatia porque a colaboração garante a sobrevivência. O ateu faz o bem não porque quer uma recompensa no céu ou tem medo do diabo. Ele faz o bem porque entende que as nossas ações afetam as pessoas, aqui e agora. A única vida que importa. Existe um mito de que a vida do ateu é triste, vazia e sem sentido, porque tudo acaba na morte. Mas se você conversar com um ateu, a perspectiva é exatamente a oposta. Se você acredita que existe uma eternidade no paraíso, esta vida aqui na Terra é só um teste, uma sala de espera. Você aceita o sofrimento, aceita a injustiça, porque acha que vai ser recompensado depois. Para o ateu, não tem sala de espera, não tem botão de continuar. Isso aqui, esse momento, essa vida, as pessoas que você ama, é tudo o que existe e a única chance. O fato de não existir um para sempre é exatamente o que torna cada segundo valioso. O escuro eterno do fim faz a luz da vida brilhar mais forte. Eles não desperdiçam um domingo pedindo perdão para o vazio. Eles passam o domingo vivendo. Conclusão. O ateísmo não é uma seita, não tem líder, não tem livro sagrado, não tem dízimo. É simplesmente a ausência de crença. Nós passamos 2000 anos matando e torturando uns aos outros para provar qual Deus era o verdadeiro. E a resposta pode ser simplesmente nenhum. Talvez no dia em que a humanidade aceitar que estamos sozinhos no universo, que não vai descer no Salvador das nuvens para resolver os nossos problemas, seja o dia em que a gente finalmente comece a cuidar um dos outros e a consertar esse planeta. E você? Acredita que a moral depende da religião ou o ser humano já é maduro o suficiente para ser bom por conta própria? Comente aqui embaixo. A verdade é exposta. Se você tem coragem de questionar tudo, esmague o like e se inscreva no canal. Eu sou o Oculto Agora Exposto. E aqui a razão fala mais alto. Até o próximo Dossiê.